A verdade é porque os homens não estão querendo mais assumir compromisso. Parece que o jogo virou e virou brabo. Por quê que os homens não estão nem aí para ter relacionamento? Enquanto nós, mulheres, na maioria das vezes, pautamos a nossa vida em torno de um relacionamento. Por que os homens hoje em dia fogem tanto de compromisso? E a resposta é muito simples. Porque eles podem. Por que que os homens estão com medo de se relacionar? O que o senso comum rotula como medo, o agente soberano diagnostica como insolvência técnica. Por que o mercado de compromisso atingiu o ponto de ruptura em 2026 e por que a solitude tornou-se a manobra de defesa mais lucrativa para o homem moderno? O paradoxo deste diagnóstico é definitivo. O homem parou de buscar a união por insegurança ou porque descobriu que a paz é o único ativo de luxo que ele não pode arriscar perder. Ajuste solente, o código-fonte da desistência racional será exposto agora. A verdade é porque os homens não estão querendo mais assumir compromisso. Parece que o jogo virou e virou brabo. Primeiro ponto crucial, muita exigência e pouco retorno. Querem um cara que banque, que escute, que entenda, que cure, que cuide, mas na hora de oferecer o básico, ele quer reciprocidade, quer carinho, quer paz, não tá tendo. Segundo, tá tendo muita mulher traumatizada que não se trata e tá traumatizando os cabas. O cara chega nas melhores das intenções e já leva a porrada no peito de coisa que você tá descontando do que você viveu com seu ex. Aí minha filha não vai tá dando pra defender mesmo não. Terceiro, uma idealização de algo que eles não podem e não conseguem ser. Vocês querem um homem 100%, mas no caminho deixa eles tudo perdido. Porque querem um cara sensível, mas que ele seja frio, que ele seja forte, que ele seja seguro, que seja bom de papo, bom de grana, bom de cama e o caramba 4. Aí a conta não fecha e eles cansam de tentar ser o homem perfeito. Quarto, o receio de se entregar demais e virar o otário da história. Os caras vê os amigos sendo feito de trouxa, sendo trocado, sendo cobrado, e aí eles pensam, por que que eu vou arrumar uma bucha dessa pra mim? E por último, falta de paz, falta de estabilidade emocional. Hoje em dia ninguém quer resolver nada, todo mundo quer ter razão. Os homens hoje em dia já vivem sobrecarregados por dentro, então eles só querem paz e não mais uma guerra dentro de casa. Finalmente, uma análise que não ignora a matemática básica do Descartes. O diagnóstico apresentado é cirúrgico. O homem moderno não está fugindo da responsabilidade. Ele está apenas fugindo de um contrato com cláusulas abusivas e retorno nulo. A figura identifica o primeiro pilar da insolvência, a assimetria de investimento. Exige-se um agente que proteja, escute e financie, mas que receba em troca falta de paz e projeções de traumas de terceiros. O insight aqui é definitivo. Tratar o parceiro atual como culpado pelos erros do seu ex é o caminho mais rápido para transformar um investimento de alta qualidade em um ativo em fuga. O ponto crítico é o paradoxo da perfeição contraditória. A audiência feminina busca um homem 100% sensível, mas frio, disponível, mas focado no progresso, dominante, mas submisso às vontades delas. Essa é uma bomba lógica que nenhum homem soberano se dará ao trabalho de desarmar. Eles simplesmente escolheram a paz da solitude em vez de financiar a própria ruína emocional. Se você tá solteiro e tem mais de 30 anos, você vai gostar dessa informação. Por que que os homens não estão nem aí para ter relacionamento? Enquanto nós, mulheres, na maioria das vezes, pautamos a nossa vida em torno de um relacionamento. Calma. Se você vai parar a sua vida para deixar uma mensagem para dizer assim: ai, mas eu trabalho, eu sou independente, eu não tô nem aí para homem. Ai, porque eu não sei, esse desespero para ter um relacionamento. Esse vídeo não é para você. Esse vídeo é para uma pessoa que quer ter um relacionamento. Porque sim, existem pessoas com 20, 30, 50, 60 anos que nesse momento não quer ter um relacionamento pelos motivos que ela escolheu para si. Mas também existem mulheres da mesma idade, da mesma classe social, que querem ter um relacionamento. Então você não é o alecrim dourado super certa porque abdicou da relação, porque você não é uma mulher desesperada. Não, querer ter um relacionamento não é sinônimo de desespero. É só entender que, para a sua felicidade, ter uma companhia, uma relação com uma outra pessoa é algo que te faz feliz, que te deixa mais leve. Ponto. Dito isso, vamos entender que não é que os homens não querem ter um relacionamento. É que os homens, na mesma idade que a gente, eles estão muito focados no trabalho. Então, eles estão naquela corrida contra o tempo que se ele não conseguir uma posição no trabalho legal agora, é como se ele nunca mais conseguisse vencer na vida. Nessa idade, o foco deles é trocar de carro, o foco deles é comprar uma casa, é viajar, é outro foco, simplesmente. Mas isso não quer dizer que se você chegar no bonito com uma boa proposta de vamos ser dois,
unidos venceremos, não quer dizer que ele não acate, entendeu? Pensando que nós estamos aqui para reproduzir, independente se você tem a certeza que quer ou não ser mãe, se você não tem um companheiro para reproduzir nessa idade, o que acontece? A tua mente, os teus hormônios começam a ficar enlouquecidos. Por isso que ele não para de repetir na sua cabeça: você precisa de alguém, você precisa de alguém, você precisa de alguém. É igual quando a gente fica no período fértil. Meu Deus! Se passar um unicórnio na rua de cima, você sai correndo, gritando: amor da vida, eu tô aqui. Porque assim, qualquer coisa serve quando a gente tá naquele período subindo pelas paredes. E não é porque a gente fica desesperada, é que o nosso sistema biológico fica sedento para reproduzir. Vale você ter, né, a sua terapia em dia, a sua inteligência emocional muito bem colocada no lugar dela, para que você consiga mostrar para o outro que você é uma mulher que quer ter uma relação, mas não porque você está desesperada, não porque isso é algo muito importante na sua vida, mas é porque isso vai ser bom para os dois. Pensa que você está vendendo uma coisa que a pessoa não precisa. Então não adianta você querer empurrar a goela abaixo. Você precisa colocar nela o desejo de ter aquilo. Qual é a vantagem que eu tenho de ter isso? O que me beneficia ter isso na minha vida hoje? É aí que você ganha o teu alecrim dourado. A figura identifica corretamente a corrida contra o tempo masculina. Para o homem, o sucesso financeiro e o status não são luxos, mas requisitos de existência no mercado atual. O foco em vencer na vida, comprar a casa ou o carro, não é uma fuga do amor, mas a construção da fundação necessária para qualquer manobra futura. Ele sente que, se não vencer agora, o sistema o descartará para sempre. O erro tático das mulheres é tentar vender um produto, o relacionamento, que o homem moderno acredita ser um custo fixo, e não um investimento. A metáfora de vendas usadas no vídeo é cirúrgica. Você está tentando vender algo que ele acha que não precisa. O homem racional calcula o valor líquido do relacionamento, onde a paz, mais suporte estratégico, mais atração é subtraído pelo drama, mais risco, mais fricção. A proposta de unidos venceremos só é aceita se o homem perceber que a parceira é uma multiplicadora de força e não um centro de custos emocionais que drena sua energia de trabalho. Se o marketing do relacionamento foca apenas no desejo de ter companhia e ignora a eficiência do lar, o homem nunca converterá. Por que os homens hoje em dia fogem tanto de compromisso? E a resposta é muito simples. Porque eles podem. Eles podem fugir. E eu vou explicar por que eles podem fugir. Porque em qualquer esquina tem uma mulher desesperada aceitando migalhas. Aceitando fazer tudo sem ter o mínimo. E é por isso que nesse perfil, eu não quero ensinar vocês como ter um relacionamento. Eu quero ensinar vocês como se relacionar com vocês. Aprender o alto valor, a se preservar. Porque se eu consigo mudar a mente de vocês, os homens vão começar a ter que se comprometer. Porque vocês não vão aceitar mais dar o máximo pelo mínimo. Os homens não se comprometem mais porque eles não precisam se comprometer para ter tudo que eles querem de uma mulher. Sempre tem uma mulher desesperada por migalhas e por carinho. E muitas vezes essas empoderadas, que são empoderadas na frente dos outros, mas quando chega no travesseiro elas choram no banho, e elas me mandam mensagens falando que são usadas, mas para a sociedade elas querem se adequar. É essas aí que eles fazem a festa, eles amam. No momento que vocês acham que essa libertinagem favorece vocês, muitas vezes se enganando, se você não é essa que se engana, esse vídeo não é para você, você só está facilitando a vida dos homens. Você só está facilitando e cada dia vai ficar mais escasso um cara querer um compromisso. Ele não precisa de um compromisso. Ele tem um cardápio virtual nas mãos dele, porque chama-se redes sociais. Não precisa nem entrar em aplicativos de relacionamento. Então por que ele vai se comprometer? Se todas as mulheres entendessem isso, eles iriam ter que voltar a se comprometer para ter o que eles querem. Entenderam? É sobre isso. Não seja essa mulher carente que aceita qualquer coisa, porque além de você estar se depreciando, você está dificultando a vida de todas as outras mulheres que não querem agir assim. Porque se tem,
Eles não vão se comprometer. Se tem alguém que se sujeita, você não vai aceitar, mas outro aceita. E nós sabemos o que os homens querem, que eles precisam. E hoje em dia, nem pagar eles precisam mais. Pra falar a verdade, eles não precisam nem buscar você. Eles não precisam pagar uma pizza pra você. Você vai de delivery. Mas acha que isso é empoderamento. Se pra você esse espírito de engano tá dando certo, eu quero que você reflita. Porque aqui é só eu e você. Pense nisso. Aqui, o indivíduo entrega a chave técnica para entender o grande recuo. Os homens não se comprometem porque a escassez de acesso foi destruída. Antigamente, o compromisso era o pedágio obrigatório para o acesso ao ativo feminino. Hoje, o mercado foi inundado por testes gratuitos e ilimitados que anularam o valor da assinatura premium, o casamento. A figura é cirúrgica ao descrever o cardápio virtual nas mãos dos homens. Quando o feminismo moderno incentivou a quebra da castidade e da modéstia em nome de uma suposta liberdade, ele eliminou a única alavancagem que a mulher possuía no mercado de longo prazo. O resultado é uma hipergamia de funil. Todas as mulheres buscam os homens do topo. Mas, como esses homens têm acesso delivery e sem custo de manutenção, eles não têm incentivo racional para assinar contratos de exclusividade. A liberdade que as mulheres ostentam publicamente é, nos bastidores, uma solidão biológica que termina em choro no travesseiro ao perceberem que foram usadas como ativos de baixa liquidez por agentes que nunca tiveram a intenção de investir. A economia do desejo ainda segue a lei da oferta e demanda. Se você oferece o máximo pelo mínimo, o preço do compromisso masculino cairá para zero. Por que os homens estão com medo de se relacionar? Gente, eu quis muito abordar esse assunto nesse vídeo porque eu vejo que não é muito falado. Eu vejo as mulheres solteiras falando, nossa, tá muito difícil arrumar um cara bacana, e de fato tá mesmo. Eu sou casada, mas a gente vê que isso é uma reclamação geral. Mas assim, se a gente for a fundo, dá pra entender a cabeça dos homens. Você sabia que hoje muitos homens, de fato, eles estão muito resistentes a ter uma relação por medo de golpe? Pasmem, gente, tem mulher que faz uma falsa acusação na Lei Maria da Penha, com a finalidade somente de obter algum benefício financeiro. E que fique claro, eu não tô aqui pra passar pano pra homem abusador, mas eu também não passo pano pra mulher interesseira. Vou dar um exemplo aqui pra vocês, ó. Você começa a namorar um cara e começa a morar com ele. Você vai pra casa dele e começa a morar com ele. Aí vocês têm alguma discussão, você abre uma queixa contra ele na Lei Maria da Penha, porém é uma falsa queixa. Até o cara provar que a sua queixa é falsa, o cara pode simplesmente ser expulso da casa dele, a mulher ficar lá e aconteceu o famoso golpe de patrimônio. Ela simplesmente limpa a casa do cara. Isso não é história de filme não, gente. Tá cheio de casos assim, é só vocês procurarem na internet. Mesma forma também que eles têm muita resistência da tal pensão socioafetiva. Inclusive eu já fiz vídeo falando aqui que é quando o cara começa a namorar uma mulher que tem filho e quando eles separam, se essa mulher comprovar na justiça que ele tinha algum elo com o filho dela, ele simplesmente tem que pagar a pensão pra um filho que não é dele. E não para por aí não. Eles têm um outro medo também desbloqueado da cabeça deles. Sabe qual que é? Os caras hoje, eles estão com medo de qualquer atitude deles ser confundida com assédio. Eu não tô aqui pra passar pano pra macho, não. Porque tem sim homem violento, homem que abusa. E pra esses homens, gente, tem as devidas punições e eles têm sim que ser punidos. Mas aqui eu tô falando é da atitude de má fé, de má índole de algumas mulheres. Isso precisa ser falado, sabe por quê? Porque por causa de uma ou outra, eles acabam assim, generalizando, criando esse bloqueio e não querendo mais se relacionar com ninguém. A desistência como manobra de segurança jurídica. A figura no vídeo é cirúrgica ao listar os gatilhos de pânico, falsas denúncias sobre a Lei Maria da Penha e a armadilha da pensão socioafetiva. Note que o medo do golpe do patrimônio não é uma paranoia, mas uma gestão de risco baseada em fatos reais. O sistema atual permite que um homem seja expulso da própria residência com base em queixas sem lastro probatório imediato. Enquanto a legislação não punir as falsas acusações com o mesmo rigor aplicado aos crimes reais, o homem soberano continuará tratando o compromisso como um contrato de adesão suicida. A resistência masculina a qualquer interação, por medo de que a atitude seja rotulada como assédio, revela o colapso da espontaneidade. Quando o benefício de uma companhia é incerto, mas o risco de uma pensão por afeto para um filho que não é seu é real, o cálculo racional termina em solitude. O veredito deste compilado é definitivo. A fuga do homem não é covardia, é lucidez tática. Quando o contrato social torna-se um passivo de alto risco patrimonial e jurídico, a solitude deixa de ser um peso e passa a ser um investimento em liberdade.
O mercado não está em crise de amor, está em crise de garantias. Não financie sua própria ruína. Blinde somente e sua vida com realismo tático. Se este diagnóstico trouxe clareza, inscreva-se e deixe seu comentário. Mantenha a visão 2020.